Boa noite, boa noite. Olha, quero agradecer por vocês estarem aqui, tá? Muito obrigado pela tua presença, obrigado pelas portas abertas, para que possamos estar aqui compartilhando uma palavra, a palavra de Deus. Quero te pedir desculpas, tivemos alguns problemas técnicos, mas em nome de Jesus, já deu tudo certo. Amém? Então, abra sua Bíblia aí. Nós estávamos falando sobre o livro de Lucas, capítulo 7, no verso 11, né? Da viúva de Naim. E eu quero fazer uma breve reflexão aqui com você nessa noite. Assim como Jesus se aproximou daquela mãe, ele disse: não chores. Ele também está dizendo isso para você, meu irmão, para você e minha irmã. Não chore. Eu não sei o que tem causado o seu choro. Eu não sei o que tem provocado suas lágrimas, o seu sofrimento. Mas Jesus sabe. E tenho certeza disso. Assim como no texto diz que ele, movido de íntima compaixão por aquela mãe, por aquela mulher, ele também está tomado de compaixão por você aqui nessa noite. E ele está dizendo para você: não chore. Certa vez eu fui convidado para ir a um aniversário. O aniversariante, ele era cadeirante. A sua mãe era cega. E no momento de oração, a mãe do aniversariante, ela orando, ela falando com Jesus, em alto e bom som, ela disse o seguinte: ó, Deus, meu Senhor, eu guardei as palavras dela, meu Senhor, eu não venho aqui te pedir para me tirar dessa prova, para me tirar dessa provação. Eu venho te pedir, Senhor Jesus, para que o Senhor continue passando por toda essa prova comigo. Comigo. Depois eu fui entender o porquê que Jesus tinha me levado até esse aniversário. Ele queria que eu ouvisse essa oração. E é justamente isso que Jesus quer para você nessa noite. Ele quer te dizer o seguinte: seja lá qual for o seu problema, qual for o seu sofrimento, Ele é contigo. Tenha força. Porque Jesus é aquele que nos sustenta, que nos mantém de pé. Seja forte, permaneça, persevere. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração. Amém? Amém. Vou estar passando a palavra agora para o Ministério de Louvor. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Esse ano que nós vamos iniciar, ele está no Salmo 45. É um cântico didático, é um cântico de amor, que diz ao rei consagro tudo aquilo que compus com a pena de um hábil escritor. E diz que Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Nesse salmo, faça desse salmo o seu cântico nessa noite. Consagre-se uma vez mais ao Senhor. Amém? Rei dos reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Gratidão
Sabemos, ó Deus, em quem temos crido, Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus de coisas novas. É um Deus, ó Deus, que escreve novas histórias, Senhor. O Senhor é um Deus, ó Deus, que faz novas todas as coisas. A Tua palavra nos garante isso, Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos colocar diante das Tuas mãos poderosas, Senhor. Submissos, ó Deus, à Tua vontade, para que possamos entender, ó Deus, os planos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Sabemos ser planos, ó Deus, de bem, planos de paz, ó Deus, porque a Tua palavra também nos garante isso. O Senhor não tem pensamentos maus sobre nós, ó Deus. O Senhor tem pensamentos de paz. Então que possamos entender os Teus pensamentos, ó Deus, os Teus propósitos para as nossas vidas. E nós queremos sim, Senhor, que algo novo, algo diferente aconteça, ó Deus, nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, faça algo por nós, ó Deus, nessa noite. Algo novo, Senhor, nós precisamos. Esse é um novo tempo de Deus pra mim. Esse é um novo tempo de Deus pra mim. Tempo de cura. Receba a cura na tua casa nesse momento, em nome de Jesus. Tempo de restauração. Tempo de conquista. Tempo de restituição. Algo novo Deus tem pra mim. Creia nisso. Algo novo Deus tem pra mim. Eu me abro pra receber. Eu me abro para viver um novo tempo. Esse é um novo tempo de Deus pra mim. Esse é um novo tempo de Deus pra mim. Tempo de cura. Tempo de restauração. Tempo de conquista. Tempo de restituição. Algo novo Deus tem pra mim. Algo novo Deus tem pra mim.
endureça o teu coração nesta noite. Se a voz do Espírito estiver chegando aos teus ouvidos, eu creio que está, através dessa live, não endureça o teu coração. Abra o teu coração para viver o novo de Deus nesta noite, para um tempo de recomeço na tua vida, para um tempo de novos planos, novos caminhos, novos pensamentos, novas ações. Tudo isso o Espírito Santo de Deus traz para a vida de cada um de nós. Deus tem coisas novas para você, Deus tem coisas novas para mim, Deus tem coisas novas para a tua família. Então não endureça o teu coração, abra o teu coração nessa noite para receber o novo de Deus. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Estamos muito felizes, né, de estar aqui mais uma vez, louvando, adorando ao nosso Deus. E como de costume, né, uma coisa normal em nossa igreja, esse é um momento em que nós rendemos graças a Deus, que nós nos alegramos na presença do Senhor, porque sabemos que é um privilégio, né, poder contribuir com a obra de Deus. E eu quero que você tenha a mesma atitude que a gente tem quando a gente está no templo, porque esse é o momento do nosso dízimo e das nossas ofertas, amém? Queria compartilhar com os irmãos a palavra que se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 38, que diz assim: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Amém? Eu profetizo na vida dos irmãos que nada falte. Sabemos que estamos vivendo um tempo muito difícil, mas nós somos guardados e cuidados pelo nosso Deus. E receba isso na sua vida, né? Deus está cuidando da sua vida e a gente sabe que estamos um período afastados do templo, mas as despesas continuam e nós, como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos ter esse compromisso, esse senso, né, de responsabilidade, né, e a gente sabe que é um ato de gratidão ao nosso Deus, né, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então, que a gente possa continuar firme, né, e abundante na obra do Senhor, não desanimando, e que Deus está cuidando de tudo, a todo momento. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já
Ó Deus, entregamos também, Deus, nas tuas mãos as ofertas, os dízimos, ó Deus, tudo aquilo, Senhor, que o teu povo tem trazido para abençoar, ó Deus, a igreja nesse tempo, Senhor. Que o Senhor manifeste as tuas misericórdias, Deus, e a tua bondade sobre as nossas vidas, Senhor, e nos fazendo entender, Senhor, que é um grande privilégio, ó Deus, ser um cooperador na obra do Senhor, Deus. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada pelos recursos, ó Deus, que o Senhor tem feito chegar até as nossas mãos, ó Deus. Nós somos gratos, Senhor, com gratidão que fazemos essa oração, Senhor. Amém, Deus. Boa noite, queridão. Queridona, tá frio aí? A casa tá fazendo um friozinho hoje. Botei esse casaco aqui, comprei esse casaco numa promoção. Eu nunca uso casaco, então a gente aproveitei que fez um friozinho. Pô, fiz mais uma. Não tem sido fácil. A gente tem feito o melhor, irmãos. Temos comprado o melhor, mas sempre acontece alguma coisinha. A gente precisa orar por essa transmissão. Então quero pedir a você que esteja orando na tua casa durante a semana, para que não ocorra nenhum tipo de impedimento na hora da live. A gente testa tudo antes, funciona tudo. Quando chega na hora H, dá um probleminha. Sempre dava um probleminha. Em nome de Jesus não vai dar mais. Amém. Quero dar os parabéns à igreja também, porque ontem nós fizemos uma ação muito bacana. Fotos, mas fizemos uma ação em Alcântara, Itaboraí. Ajudamos alguns moradores de rua, né, levando um alimento, e foi muito legal. Então quero agradecer a igreja que cooperou financeiramente, doando lá algum item. Quero agradecer também os irmãos que puderam ir, uns puderam ir. Quero agradecer os irmãos que se disponibilizaram com seus carros, levando a turma aí. Pegamos uma chuva lá na Alcântara, danada, mas Deus cuidou de tudo, fomos em segurança e voltamos em segurança, graças a Deus. Graças a Deus. Quero animar você também, terça-feira está aqui com a gente, vamos ter nossa célula, terça-feira agora vai estar a irmã Celi e a irmã Regina aqui ministrando a célula, vai ser um tempo muito precioso, tem sido muito legal. Atos 16, Pedro, 6 a 10. Aí vai ser um tempo muito precioso, Marley. Um tempo muito precioso. Quinta-feira que vem estaremos aqui de novo nessa live, para a gente poder estar compartilhando também mais uma palavra. Quinta-feira quem vai pregar é o diácono Davi. Olha aí que bênção. Né? Então esteja ligado aí para a gente estar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Tem sido um tempo diferente, mas ao mesmo tempo abençoador. Deus não nos desamparou em momento nenhum. Então vamos continuar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe tua casa. Abra tua Bíblia aí, ou então você acompanha aí pela... Nós vamos colocar aí Atos 16, do versículo 6 até o versículo 10. Atos 16, do versículo 6 até o versículo 10. A palavra Deus colocou no meu coração ontem. Quero estar compartilhando. Atos 16, 10. Diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar. Olha só, irmãos. Eles estavam viajando, Paulo não estava sozinho, estava com alguns companheiros, e quando eles passaram lá da Galácia, eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Versículo 7 diz assim: quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha, o Espírito Santo impediu, o Espírito de Jesus também os impediu. Então contornaram Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente. Prepararam como eles? Imediatamente. Fala aí, imediatamente. Como é que foi? Fala na tua casa aí, imediatamente. Né? Para partir para a Macedônia. Concluindo que Deus nos tinha chamado
para lhes pregar o evangelho. Que coisa sensacional esse texto. O tema da minha mensagem: quando Deus muda os meus planos. Qual o tema da mensagem? Fala na tua casa aí, o pessoal vai falar aqui. Eu gosto muito de Provérbios, capítulo 19, 21, que vai dizer que o homem pode fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor. Romanos 12, 2 vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Deus, então, é um Deus que a sua vontade é soberana, é boa, perfeita e agradável, e ele se importa, ele gosta realmente de se intrometer nos nossos planos, vamos dizer assim. Ele gosta de dirigir as nossas vidas, é verdade. Na humanidade, em alguns momentos, algumas pessoas acham que sabem tudo. Algumas pessoas, assim, no nosso cotidiano, acham que podem controlar tudo. Eu não sei se você, conhece alguém assim, que acha que sabe tudo. Você conhece alguém assim? Eu conheço um monte. Você conhece alguém que sabe, que pensa, aliás, que pode controlar todas as coisas? Muita gente vive assim. Provavelmente também você possa ser uma pessoa assim, você que está me ouvindo. E a todo momento nós vamos nos deparar com pessoas assim, e muitas das vezes nós também seremos assim. Porque é verdade que todo mundo é um pouquinho assim. Às vezes a gente acha que sabe, Às vezes a gente acha que pode controlar as coisas. Só que nós não podemos esquecer que o controle de todas as coisas está nas mãos do nosso Senhor. Sempre está nas mãos do nosso Senhor. Deus, diante dos acontecimentos da nossa vida, Ele sempre nos dá a oportunidade de nós optarmos por aquilo que Ele deseja, ou então optarmos simplesmente por aquilo que nós desejamos. Deus permite isso. Deus permite que a gente escolha, que a gente decida. Mas não podemos lembrar que a gente pode fazer planos. Mas a vontade que prevalece, a palavra final, vem do nosso Senhor. Quando nós chegamos a esse momento de acharmos, talvez você viva isso, eu já vivi isso também, de achar que eu sei, que eu estou no controle, quando nós achamos que já sabemos tudo, aí que é justamente o momento de a gente parar para aprender. Quando nós achamos que somos mestres, é hora de voltar a ser aluno, humilde, e reconhecer o quanto somos ainda ignorantes, não temos nenhum controle. Então, olha, Deus é um Deus que muda os nossos planos. Deus é um Deus que tem a palavra final na nossa vida. Nós precisamos nos submeter a essa palavra, essa vontade, porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quando nós achamos que somos, é momento de a gente parar, se recolher e voltar para a escola, vamos dizer assim. É tempo de nós pararmos e pedirmos a Deus, me direciona, me ajuda aqui, porque eu estou começando a me achar, estou começando a controlar tudo. E eu sei que quando eu controlo, na verdade, eu perco o controle. Mas quando eu coloco o controle nas suas mãos, eu sei que nada eu perco, nada sai do teu controle. Essa história que nós lemos aqui é a história de uma mudança de plano. Aqui é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E nessa viagem ele leva algumas pessoas com ele. Silas está com ele, provavelmente Lucas também está com ele. E nessa viagem, é uma viagem diferente, porque é uma viagem de manutenção do evangelho, uma viagem também de proclamação do evangelho. Se você ler os primeiros 5 versículos desse texto, desse capítulo, você vai perceber que Paulo, ele se depara com um jovem, ele ganha um presente muito grande, ele conhece Timóteo. E é muito bonito porque no versículo 2, os homens de Troade e de Listra falam bem de Timóteo, tem um bom testemunho. Paulo então leva Timóteo consigo. E Paulo vai anunciar as igrejas que ele já tinha criado no meio do caminho. Ele vai anunciar qual foi a decisão que os apóstolos tinham tomado lá no concílio de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. Então, é uma viagem de proclamação do evangelho, mas é uma viagem também de manutenção. E até então, estava tudo indo muito bem com o apóstolo Paulo. Estava tudo indo bem. Já tinha feito a primeira viagem, já tinha conseguido angariar algumas pessoas para ele, estava conseguindo ter discípulos dele para continuar o seu trabalho. Estava tudo indo muito bem. Estava de vento em popa o ministério.
sucesso total. Seus planos davam certos, os seus sonhos também davam certos. Mas agora Paulo, ele está numa região e ele decide pregar ali na região da Frígia. E o alvo dele também é a cidade de Bitínia. Ele tinha isso no teu coração, ele tinha planejado isso. Ele tinha esse desejo, esse interesse. Só que as coisas mudam. As coisas mudam. Nós também temos os nossos planos, temos os nossos sonhos. E eu te digo que planejar e sonhar é saudável, porque quando nós sonhamos e planejamos, nós produzimos em nós esperança, saúde emocional, alegria. E o sonho e o planejamento também traz pra gente um senso de direção de vida. Eu tenho meus planos, acredito que você tem seus planos. Tem seus planos, Priscila? Tem? Ivan tem planos? Vocês têm planos? Tem, Kelly? Eu tenho muitos planos. Eu tenho planos para minha vida profissional, para minha vida ministerial, para minha vida familiar. Lá na loja eu tenho planos. Eu quero crescer mais um pouco para que a loja não dependa tanto de mim pessoalmente, para eu conseguir ficar mais livre um pouco. Quero abrir outra loja para vender peça. Tenho planos, sonhos. Na igreja eu tenho outros sonhos também, que a nossa igreja continue atuando e com mais força ainda, ajudando a nossa comunidade, pregando o evangelho, edificando pessoas, fazendo com que pessoas se transformem em discípulos de Jesus. Na minha família também tem planos, pô. Quero ser pai de novo, né? E eu tô pedindo a Deus, que Charlene tá de jogo duro. Eu tô pedindo a Deus, quando Charlene engravidar, ela fique grávida logo de 3 de uma vez só, cara. 3. Eu já até escolhi os nomes, né? Zé Roberto, Humberto e Dosberto. Vai ser tudo assim, né? Então, Charlene, se prepare, hein? Ela nem ri, gente. Ela nem ri porque ela não é mole, não. Olha lá, séria lá. Mas eu tenho planos. Você também deve ter planos. E os sonhos, os planos nascem como flores no nosso coração, no terreno do nosso coração. E quando nós sonhamos, nós também precisamos ter fé para a gente agir e colocar esses sonhos, esses planos em prática. O apóstolo Paulo, ele tinha um plano. Ele queria pregar naquela região. E o plano do apóstolo Paulo tinha respaldo bíblico. Era autenticado pelo chamado dele. Era tudo certo. Ele estava pregando no lugar certo, no lugar, na região que ele estava desejando pregar. Já tinha obtido sucesso naquela região. Paulo também, ele estava vivendo o seu chamado, mas de repente tudo para. De repente ele é impedido pelo Espírito Santo. De repente o Espírito de Jesus para ele. Talvez não era o momento certo, o plano era certo, mas não era a hora certa de praticar esse plano que estava no coração dele. Às vezes acontece isso com a gente, meu irmão. Estamos na direção certa, com os planos certos, servindo ao Deus certo, cumprindo o chamado de forma certa, mas ainda não é o tempo de realizar aquilo que Deus deseja que nós venhamos a realizar. E às vezes Deus realmente nos paralisa. Ele para, ei, não é o momento. Deus estava trocando os planos de Paulo, que eram planos bons, pelos seus próprios planos, que eram perfeitos. Olha o que eu te falei. Paulo foi paralisado pelo Espírito Santo, apesar de seus planos serem bons, porque Deus tinha planos para ele, que eram planos perfeitos. Os planos, os projetos de Deus são maiores, são melhores do que os nossos. E nós precisamos ser determinados, sim, para realizar os nossos planos e os nossos sonhos. Porém, os bons servos do Senhor também precisam ser flexíveis à voz de Deus. A gente tem que ser determinado, a gente tem que ter força de vontade, atitude, ousadia, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser flexível para ouvir a voz de Deus. Porque os nossos planos precisam estar debaixo da autoridade da voz do nosso Senhor. Nós precisamos ter essa consciência, esse discernimento, essa sabedoria. Por isso que lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 1, vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Você tem planos, você tem sonhos. A palavra certa, o tempo certo é com Deus. Eu quero te falar algumas coisas assim aqui nesse texto que eu percebi. Em primeiro lugar, Deus, ele fecha portas para nos direcionar. Paulo estava fazendo a coisa certa, com o coração certo, com a motivação certa, para o Deus certo. E de repente as portas se fecharam, cara. Parou tudo. Deus tinha um propósito além que Paulo não estava entendendo naquele momento. Eu lembro quando eu era da minha antiga igreja,
O pastor Alessandro, ele me incumbiu mais que outras pessoas de a gente realizar a festa de aniversário da igreja. E nós sonhamos assim grande, né? Sonhamos com um palanque do lado de fora da rua, fechamos a rua e nós corremos atrás dos ofícios. Ofício para o palanque, ofício para o som, tudo para fazer tudo certinho. E fomos na prefeitura, conseguimos o palanque, conseguimos o som, tudo certo. Conseguimos na Ampla uma carga, aumentar a carga ali do poste da igreja para poder ligar a luz desse som. Tudo certo, tudo certo. E nós convidamos um pregador, assim, vamos dizer, famoso, os ministérios de louvor também. Então o negócio ia bombar e tinha muita propaganda na época, não tinha Facebook na época, mas a gente fez uns cartazes, levamos nas igrejas, colamos nos pontos dos ônibus, fizemos uma grande propaganda. Quando chegou na semana do culto, do aniversário da igreja, se eu não me engano, de 6 anos, olha, naquela semana a prefeitura mandou avisar que não tinha mais palanque e não tinha som. Foi um baque pra gente. Corremos atrás, tentamos de tudo quanto é maneira, mas ficou inviável o palanque e o som da prefeitura. Para piorar, uma irmã que assumiu a responsabilidade de fazer 1000 salgadinhos. 1000 salgadinhos, porque a gente queria vender 1000 salgadinhos. Naquela semana, bem próxima, ela adoeceu e ela só tinha 100 salgados prontos. O negócio começou a andar para trás. A Ampla foi lá na igreja para aumentar a carga da potência lá do poste lá da igreja. No momento que eles foram, não tinha ninguém na igreja. Começou as coisas darem errado. E a gente não conseguia perceber o que estava acontecendo de fato. Se era uma obra do inimigo que estava se levantando para impedir que a gente avançasse, ou se era Deus que estava nos dando um livramento. A gente não conseguiu naquele momento ter aquele discernimento. Foi difícil para a gente. E eu, como responsável daquela situação, eu fiquei muito aflito. E o desejo do meu coração é continuar. E aconteceu que chegou o sábado. O pessoal muito empolgado. Conseguimos um caminhão. Arrumamos um som, botamos em cima do caminhão. Compramos os salgados de outra pessoa. Lembra disso, Charné? Compramos salgado de outra pessoa. Foi caro os salgados. Montamos as barracas. Negócio grande. Quando deu umas 6h30, na hora que eu olhei para o céu, eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, cara. E lá era o sinal, cara, que uma grande chuva estava vindo. Caiu um temporal. Acho que caiu uma chuva. A gente não vendeu nem 50 salgados. Caiu uma chuva que o pregador não conseguiu pregar, cara, lá fora. Correu todo mundo para onde? A igreja, cara. Mas era muito de Deus aquilo, né? Porque naquela noite, o rapaz estava passando pela estrada ali. Estava passando pela estrada, por causa da chuva ele parou. Viu a igreja? Seu Luiz. Ele entrou na igreja, que era um lugar que tinha cobertura. E ali ele ficou, ouviu a palavra de Deus. E ali ele se apaixonou por uma pessoa da igreja. A pessoa também se apaixonou por ele, começaram a conversar. Esse homem se tornou tesoureiro da igreja. E a história foi crescendo. Aquele homem serviu muito tempo lá na igreja. Hoje ele não está servindo mais lá. Mas ele se converteu. A vida dele foi mudada. Naquele momento a gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Parecia que era uma guerra que estava impedindo a gente ficar lá fora. Porque mais... Eu fico pensando, se nós ficássemos o culto lá fora, talvez aquele homem não iria parar, talvez aquele homem não seria tocado pelo Espírito Santo, talvez ele não teria a vida mudada, talvez ele não conseguiria um casamento. No momento, os planos foram mudados. Os planos foram mudados. A gente não entendeu, não compreendeu. Realmente é muito difícil para mim, para você, entender quando as portas se fecham e a gente ter o discernimento se essas portas que estão se fechando, se é Deus ou se é o inimigo impedindo o avanço. Mas para isso a gente precisa ter muita sensibilidade. Porque quando nós temos portas físicas fechadas por Deus, significa que as portas celestiais estão abertas, nos direcionando. Mesmo que nós estejamos fazendo a coisa certa, com a motivação certa, mas se a porta se fechar, fique tranquilo, porque mesmo que a porta humana se feche, Deus está abrindo uma porta celestial na nossa vida, porque Ele é Deus da nossa vida. Ele é conosco, Ele tem o controle de tudo. E se você ler o texto, vai perceber que Paulo em nenhum momento ele questiona. Ele simplesmente se deixa levar pelo Espírito. Diz o texto que depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente. Ele ouviu o Espírito Santo de Deus parando ele. Ele teve uma experiência sobrenatural com uma visão naquele momento.
E ele, no mesmo momento, imediatamente, ele obedece. A nossa obediência a Deus passa pela nossa capacidade de ouvir a voz do Espírito e obedecê-la imediatamente. É imediatamente. Eu escrevi uma coisa aqui, eu vou pedir o pessoal aqui de casa, que é a igreja hoje, repetir comigo, e você repete aí na sua casa. Olha só. Eu preciso trocar, fala comigo aí. Eu preciso trocar os meus bons planos pelos planos perfeitos de Deus. Mas para isso eu preciso ouvi-lo. Preciso ser sensível à sua voz. E além disso, preciso cumprir imediatamente. Deus muitas das vezes troca os nossos bons planos pelos planos perfeitos dele, mas para isso nós precisamos ouvi-lo, sermos sensíveis à sua voz e à sua palavra, e além disso, precisamos cumprir o que ele está nos dizendo imediatamente. É na hora. E nem sempre nós estamos sensíveis para ouvir, e muitas das vezes quando estamos sensíveis não estamos dispostos, e muitas das vezes quando estamos dispostos a obedecer, é quando muitas das vezes estamos com aquela obediência lenta, não é de forma imediata. Meu irmão, deixa eu te falar, o mesmo Deus, o mesmo Espírito que falou com Paulo lá naquele dia, é o mesmo Deus e o mesmo Espírito fala com a gente hoje. Deus ainda nos interrompe, Deus ainda nos direciona, Ele ainda redireciona as nossas vidas hoje. Ele tem o mapa da nossa vida nas tuas mãos. E muitas das vezes nós estamos numa direção, embora pareça que estamos fazendo tudo certo, às vezes ele para tudo porque ele tem algo melhor para nós. Deus, ele é Espírito, o Espírito Santo fala de forma mansa, suave, até a gente conseguir identificar e decidir segundo o teu querer. Deus mudou os planos de muitas pessoas na palavra de Deus. Abraão, a Bíblia vai dizer, em Gênesis 12, que ele foi para um lugar que ele nem sabia, que Deus chamou ele. Abraão tinha outros planos para a vida dele, mas Deus chama Abraão, redireciona a vida dele. Se você olhar a vida de Noé da mesma maneira, Deus mudou os planos de Noé, fez com que ele construísse uma arca. No Novo Testamento você conhece a história de Nicodemos, inteligente, fazia parte do Sinédrio, um homem de gabarito, mas Deus mudou os planos da vida de Nicodemos. Ele falou, Senhor, vou ter que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Pedro, lá em capítulo 5 de Lucas, a Bíblia vai dizer que Deus, Jesus, também muda os seus planos. Porque naquela pesca maravilhosa, a Bíblia fala que ele deixou tudo. Deixou tudo. Deus é um Deus que muda planos. Deus é um Deus que muda estratégias que muitas das vezes nós temos. Deixa eu te falar, eu na minha vida, eu não sonhei com aquilo que eu estou vivendo hoje. Não sonhei. Eu na minha vida, eu tinha outros propósitos. Eu queria ser empresário. Eu queria ter outro tipo de vida. Mas Deus mudou os planos. E mudou de uma forma rápida. Ainda bem que eu consegui identificar a voz dele, consegui ouvir e obedecer a voz dele. Porque graças à minha obediência imediata, eu estou vivendo o que eu vivo hoje. Mas eu não queria isso. Eu tinha outros planos e eram dignos os meus planos. Não era plano de pecado, não era plano de enganar, não. Era coisa boa também. Eu queria ajudar os missionários financeiramente. Eu queria fazer tantas coisas, mas Deus mudou os planos, porque Deus muda os planos. Embora nossos planos possam ser planos bons, Deus tem para mim e para você planos perfeitos, perfeitos. Será que não está na hora de você obedecer a Deus de forma imediata e perceber que Ele está mudando os planos? Será que está na hora de você ouvir a voz do Espírito e perceber que é o Espírito que está te parando? Quantos de nós precisamos justamente viver isso? Um novo tempo com Deus. Em segundo lugar, quando Deus muda os nossos planos, Ele nos sinaliza, nos mostra. Olha o versículo 9 de Atos 16, vai dizer assim, durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Olha que processo, né? Primeiro o Espírito Santo de Deus para Paulo e agora Paulo tem uma visão. Foi de noite. Eu não sei se Paulo estava dormindo e teve a visão. Eu não sei se Paulo acordou de madrugada para beber água e teve a visão. Eu não sei.
Mas Paulo, né, Lucas ali é muito detalhista, que fala que era um homem da Macedônia. Eu não sei como que eles identificaram esse homem, não sei se era o traje do homem, eu não sei. Mas nós sabemos que o homem era da Macedônia, e o homem falou com ele assim: Paulo, passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo estava onde é hoje a Turquia, e a Macedônia do outro lado, ele precisava atravessar o mar, passar por depois da Grécia. E a Macedônia era justamente a porta de entrada para a Europa hoje. E olha o que Deus faz na vida de Paulo. Embora Bitínia, Frígia não era algo que Deus desprezava, não era isso. Mas naquele momento Paulo tinha um chamado muito maior do que Bitínia e Frígia. Ele tinha uma Europa, um continente para conquistar. Eu tenho certeza que você já deve estar entendendo onde o Espírito Santo de Deus quer nos falar. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos paralisa, que nos impede. O Espírito Santo de Deus é aquele que redireciona a nossa história. O Espírito Santo de Deus é aquele que tem bons planos, aliás, planos perfeitos para nós. O Espírito Santo de Deus, ele continua falando. Talvez você esteja ouvindo e vendo essa live, você precisa de uma resposta de Deus, uma direção de Deus. Eu não vou ser aqui leviano dizer para você parar agora, nem para você prosseguir, porque isso é algo que Deus tem que falar ao teu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa: esteja atento à voz de Deus, esteja sensível ao mover do Espírito, perceba as coisas. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas tente. O Espírito Santo de Deus, ele falou com Paulo, o Espírito Santo de Deus fala com você hoje, fala comigo hoje. O problema todo é que nós queremos viver coisas com Deus incomuns, vivendo uma coisa comum. A grande verdade é essa. O problema todo é que nós queremos viver o sobrenatural com Deus, uma vida totalmente natural. Queremos o extraordinário de Deus, uma vida ordinária, uma vida comum. Se você deseja viver o sobrenatural, você precisa também entregar o seu sobrenatural. Se você quer viver algo extraordinário da parte de Deus, você também precisa fazer algo extraordinário para Deus, para que você possa perceber. O apóstolo Paulo, ele tinha uma vida com Deus, ele tinha uma vida de oração, ele tinha conhecimento acerca de Deus, ele experimentava o melhor de Deus, pois ele mesmo dava o seu melhor para Deus. Será que não está faltando isso para você identificar a voz? Para você perceber o Espírito? Será que não é isso? É justamente isso que muitas pessoas não conseguem perceber a voz, porque também não têm um relacionamento com Deus, não conhecem a Deus, não vivem para Deus. Se hoje você não está conseguindo identificar a voz de Deus, se hoje você não está conseguindo discernir o Espírito Santo de Deus na tua vida, pare tudo e recomece a tua vida, meu irmão. Recomece lendo a palavra, orando, buscando uma vida santa, pura. Peça perdão a Deus e recomece em nome de Jesus. Em terceiro lugar, quando Deus mudar os seus planos, pessoas lhe ajudarão. A Bíblia vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria, né? Mas a Bíblia, nesse texto, vai dizer que depois que Paulo teve essa visão, diz o texto lá, diz assim: preparamo-nos imediatamente. Olha só, Deus fala com Paulo, mas ele não decide sozinho. Porque diz ali, preparamo-nos. Tinha mais gente com ele que decidiu junto com ele. Provavelmente Silas, Timóteo também estava ali. Provavelmente Lucas também estava ali. Eles decidiram juntos ir pregar o Evangelho. E se prepararam de forma imediatamente. Que coisa sensacional isso. Sabe por quê? Porque quem caminha sozinho vira petisco de lobo, cara. Eu sempre escutei isso. E o Evangelho é na comunhão, cara. Nas suas decisões, peça discernimento a alguém que é mais experiente que você. Nas suas decisões espirituais, olhe com o seu pastor, pergunta a ele, ora com ele. Ora com tua esposa. Não decida nada sozinho. Paulo tinha um sonho de pregar na Bitínia, mas Deus tinha uma Macedônia para ele. Quando nós vivemos os sonhos, os projetos e as determinações de Deus, nós recebemos infinitamente mais do que aquilo que a gente planejou. Como eu disse, Paulo tinha uma Bitínia no coração, uma cidade, mas Deus tinha um continente para ele. Sabe, meu irmão, em nome de Jesus, permita viver esses sonhos que Deus tem para você. Permita ser impedido pelo Espírito Santo. Permita-se. Permita o Espírito de Jesus te parar.
Permita isso, porque certamente aquilo que Deus tem para a tua vida depois vai ser superabundante, melhor do que aquilo que você tem planejado para você. Então permita Deus mudar os planos, permita Deus mudar os planos, porque é saudável quando Deus muda os planos. Sabe, lá em Provérbios 16, tem uma série de versículos que fala de uma forma muito boa. Olha que diz assim, olha, Provérbios 16:1. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Versículo 2 diz assim, ó, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Olha que coisa. Versículo 3 diz assim, ó, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Versículo 4 fala que o Senhor faz tudo com um propósito. Versículo 9 diz assim, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Coisa. Quais são os planos que você tem para hoje? Quais são os planos imediatos que você tem para a tua vida hoje? Para tudo, espere o Senhor dirigir os seus passos. Nós estamos vivendo um tempo e a vida de alguns está naquela perspectiva que a escolha é feita com base no prazer que ela vai produzir na tua vida imediatamente. A pessoa escolhe hoje, muitas pessoas escolhem hoje, justamente nessa função de ter um prazer imediato, naquela hora. E isso muitas pessoas têm quebrado a cara na vida. Algumas pessoas se relacionando sexualmente aí com outras na rua em busca de um prazer imediato. Não consegue parar, planejar em Deus, esperar Deus fazer. Muitas pessoas se envolvendo com pecado justamente por causa disso, porque quer satisfazer um prazer momentâneo. E eu vou te falar, o efeito imediato das coisas é onde mora o perigo das suas consequências. Se você não tiver discernimento e quiser viver em busca de um prazer imediato, de uma satisfação imediata da tua vida, cuidado, porque as consequências podem vir, podem ser drásticas e ferir o teu futuro. Porque eu não sei se você já percebeu, a nossa vida nós decidimos, o futuro em alguns minutos. Em alguns minutos nós colocamos tudo a perder, ou então em alguns minutos nós superamos e vencemos. Meu irmão, em nome de Jesus, a Bíblia é bem clara. Coloque os seus planos diante de Deus. Permita Ele fazer, Ele falar. Talvez você hoje esteja enfrentando uma adversidade. Talvez essa adversidade seja Deus parando você. Parando não para te destruir, mas para você acordar, para você perceber. Para a gente encerrar, eu lembrei desse texto de Jesus Cristo, que está lá em Mateus 26:36, e diz assim, olha, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, e disse-lhe, sente-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Depois levou consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo aqui. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto na terra e orou. Ele disse, meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. No versículo 40, então voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Ele disse, você não pode vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e ore, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se Jesus outra vez para orar. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Quando Jesus voltou, encontrou os discípulos dormindo e os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Jesus, ele está no momento crucial da sua vida. E ele sobe ao Getsemane e deixa seus discípulos ali. E ele ora e fala, Senhor, se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas olha, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Eu tenho uns planos, mas é o seu plano que vai prevalecer. E ele volta, e ele encontra os discípulos dormindo. Ele sai e ele vai orar de novo. E ele faz a mesma oração.
Ele volta e encontra os discípulos dormindo profundamente, cara. Então ele sai de novo e ele vai orar a terceira vez a mesma oração. Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe o que eu lembrei disso? Jesus, ele nos compreende, cara. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe que é muito difícil para mim e para você abrir mão dos nossos planos. Sabe por quê? Porque ele também teve dificuldade de trocar os seus planos pelos planos de Deus. Embora ele já tinha ciência daquilo que ele precisava viver. Mas na humanidade de Jesus, ele sabia que era difícil, tanto é que ele pediu 3 vezes a Deus. 3 vezes ele se aproximou de Deus, ele falou com Deus: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, Senhor. 3 vezes, porque ele me compreende. Ele sabe quais são as suas limitações, quais são as minhas limitações. Ele sabe onde o calo aperta em mim e onde aperta em você. Ele sabe qual o momento certo de nos parar. Será que hoje você está precisando ser parado pelo Espírito Santo? Será que hoje você não está precisando obedecer de forma imediata? Será que hoje não está na hora de você se preparar e cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida? Ou você é daqueles que está em busca apenas do prazer imediato? Satisfazer a tua carne de forma imediata, abrindo mão de viver no Espírito, assim como Deus deseja. Eu quero orar com você. Quero orar com você que está passando por dificuldade e está com dificuldade de abrir mão da sua vontade pela vontade de Deus. Você que tem os seus planos tudo traçado, mas parece que não está indo, sabe? E é o Espírito Santo de Deus talvez esteja impedindo de avançar. Mas você tem que abrir mão dos seus planos para permitir que Deus traga os seus planos para que você possa viver em paz, para que você possa viver uma vida realizada, para que você de fato seja feliz. E é isso que Deus tem para você, é isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para a nossa igreja. Uma vida plena, uma vida de paz. Quais são os prazeres hoje que estão batendo na porta do teu coração, impedindo você de abrir mão desses seus prazeres, dos seus planos, para viver os planos e os propósitos de Deus? Quais são? Será que você está aprisionado aí? Pornografia, um prazer imediato, na vida fácil, um dinheiro fácil, uma circunstância fácil, que promove um prazer imediato, e você tem planejado viver assim, mas o Espírito Santo de Deus está buscando você, para que você abra mão dos seus planos, abra mão de viver esses prazeres imediatos que têm te conduzido para longe do Senhor. Não foi isso que aconteceu com Paulo. Com Paulo foi diferente. Paulo, ele estava no centro da vontade, fazendo o que Deus queria. Tudo que Deus queria ele estava fazendo. Mas Deus mesmo assim mudou os planos de Paulo. Deus está precisando mudar seus planos, talvez, assim como mudou o meu, assim como tem mudado de tantas pessoas hoje. Hoje é uma grande oportunidade de você justamente falar isso para Deus. Deus, seus sonhos são maiores que os meus. Deus, os seus planos são melhores que os meus. Deus, a tua vida, a vida que o Senhor tem para mim é melhor do que a vida que eu mesmo tenho. Então, Senhor, me ajuda. Então escreve aí nos comentários em nome de Jesus: pastor, eu preciso abrir mão dos meus planos. Pastor, eu preciso pedir a Deus força para que eu possa abrir mão dos meus planos que são bons para os planos de Deus que são perfeitos. Porque Deus tem planos perfeitos a seu respeito. Então escreve aí na live aí em nome de Jesus, rapidinho, para que a gente possa estar orando no final. Nós vamos cantar uma música, aquela, Ivan, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Nós vamos cantar essa canção e eu quero que você escreva aí em nome de Jesus, que você guarde essa palavra no teu coração, para que você continue reverberando o Espírito Santo, para que você continue caminhando em nome de Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que o meu. Eu acredito, você também tem que acreditar, em nome de Jesus. Então abra a mão dos seus planos para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Puxar? Sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além. Que eu posso
Ele vai fazer o melhor por mim. Vai bem. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os teus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim. acredito. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Acredito, Sim. acredito. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Deus abençoe sua vida, uma semana abençoada. Terça-feira eu te espero aqui na nossa live, né, nossa célula online, em nome de Jesus. Você que é de Porto das Caixas aí, ó, que Deus seja na tua vida, no nosso bairro. Hoje é aniversário da nossa querida Larissa. Deus te abençoe, Larissa Paz, a grande líder na nossa igreja. Deus seja contigo, tá bom, queridona? Parabéns, felicidades em nome de Jesus, hein? Que Deus seja com todos nós. Eu vou chamar o povo para vir para cá de novo. Vem para cá, Priscilinha, Sofia tá aqui com a gente hoje, Jonathan. Cadê Alex, gente? Alex é o que escuta o som do lado de fora. Biel. Acorda, Sofia. Aí, tadinha, gente. Pra cá, Alex. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Vai dar a bênção aqui, ó. Quem vai dar o nosso Deus glória hoje? Não. É visitante, é tradição. Ah, tadinha. Sofia, quer dar hoje? Ao nosso Deus glória? Eu sou o povo Vitória? Vai, Sofia. Molinho. Tá. Que vontade, né, cara? Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a direção e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Ao nosso Deus, glória! Ao seu povo, Vitória!